Em continuidade, lembrem-se, meu nome é Omailo, eu sou mestre, doutor e pós-doutorando em erro médico, e hoje nós vamos esquecer um pouco o direito propriamente dito e vamos trabalhar aqui com um programa de crescimento acelerado da sua carreira em direito médico. Perfeito? Se liga, vem comigo, preste bastante atenção e vamos começar aqui avaliando alguns dados para você tomar uma decisão tranquila. Sempre que for tomar uma decisão sobre atuação profissional, você precisa se pautar em dados, números que vão lhe garantir não só uma subsistência, mas uma vida boa como advogado, uma vida digna, honorários dignos. Se eu te dissesse que tem 562 médicos no Brasil e 573 mil processos, significando que tem 1,02 processos por médico no Brasil, você acreditaria? Essa é uma realidade. Então, para ter uma ideia, no último anuário da Justiça em Números, nós tínhamos 25 mil ações contra bancos no STJ, ou seja, o setor privado que mais tem processos tem 25 mil no STJ. Contra médicos, no foro em geral, temos mais de 500 mil. O aumento dos processos contra médicos é de 198% na primeira instância e 85% de condenação nos últimos 9 anos. Os estados com mais processos são Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. E as especialidades mais processadas, a GO, a ortopedia e as cirurgias plástica e geral. No SUS é interessante entender que a ortopedia e a traumatologia assumem aí a frente de especialidade mais processada. 59% das pacientes que processam os médicos são mulheres, enquanto 40% são homens. 12% dos médicos mais processados são mulheres e 88% são homens. Dados que você precisa entender para atuar no mercado melhor. Em uma década, houve um aumento de 302% dos processos que tramitam nos CRMs, sendo que 180% foi o crescimento das condenações nesse período, só no CRM. As principais reclamações encaradas no CRM são o atendimento médico em si, a falta ética no plano da conduta do médico, a negligência, imprudência e imperícia no plano da responsabilidade civil, precárias condições hospitalares e documentos médicos. São as principais. Percebam aqui que se harmoniza exatamente com o que nós tratamos na aula passada, onde abordamos o tema de como ter honorários sem depender do poder judiciário. Importantíssima aula, não perca, se você não viu, vai ver. Esses são alguns dados que você precisa ter para a facilidade em advogar na área de direito médico. Você vai conseguir alavancar sua carreira em direito utilizando esses dados e tendo como premissa os seguintes parâmetros. Vai anotando. Primeiro, você vai estudar o vocabulário imanente à profissão de médico. Eu não quero mais saber de juridiquês que falsamente demonstra conhecimento. O médico não contrata quem ele não entende o que fala. Beleza? Você está comigo? Segundo, você vai estudar noções básicas de medicina para ter o mínimo de necessária noção para ler um prontuário médico, entender exames básicos e identificar possíveis equívocos na interpretação dos mesmos. Você precisa saber isso para advogar nessa área. Perfeito? Terceiro, você precisa dominar as responsabilidades de meio e de resultado, partindo do ponto que essa diferença é crucial para vocês dois. Sim, tanto para você que milita na acusação, quanto para você, preclaro e insigne doutor defensor. As especialidades médicas, em sua grande maioria, carregam no bojo do exercício o atributo de serem ato de meio e não de fim, e por isso ausente a obrigação de entrega do resultado. Porém, isso vem sendo cada vez mais mitigado até pelo avanço da ciência, como a robótica e a inteligência artificial.
Você precisa estar antenado para o futuro, meu caro e minha cara. Você precisa estar ligado no que está acontecendo. Por exemplo, a anestesia e a radiologia, há uma década, não eram responsabilidade de resultado. Hoje são. Você concorda que um vídeo explicando o porquê disso na sua mídia vai lhe gerar frutos? Tanto para o paciente quanto para o médico. Isso é importantíssimo. Vamos lá. Eu quero que você se abstenha de comportamentos sensacionalistas. Vocês lembram que há uns 3, 4 anos mais ou menos, uma advogada publicou que todo médico comete erro médico em uma seccional da federação. Isso aconteceu e ela foi expulsa das comissões da OAB que integrava, que, salvo engano, era justamente a Comissão de Direito Médico. Uma infelicidade materializada pelo anseio em galgar o mercado de forma irresponsável. Você que está fazendo esse curso, você não vai participar disso, tá? O que deve ter acontecido com essa nobre doutora? Inclinou-se com muita atrocidade no campo publicitário e fechou portas para a classe médica. Agora ela só deve advogar para pacientes, o que não é ruim, mas você precisa estar acessível ao médico também, entende? Não feche portas pelo seu comportamento midiático. Apareça com qualidade e pedagogia. Você precisa, e eu quero que você ainda entenda, as diferenças e os conceitos de erro de diagnóstico, infecção hospitalar, iatrogenia, erro da equipe, hotelaria hospitalar e recusa terapêutica. No mínimo isso você tem que estar dominando. São termos indissociáveis da classe médica e do habitué hospitalar, mas que carregam no seu íntimo diferenças que podem livrar seu cliente, ele sendo médico, ou trazer o êxito processual ao paciente. Esses são só termos básicos, tem 1 milhão de termos para elucidarmos pela frente, tá bom? Eu estou aqui na dica número 6. Sendo você postulante ou postulado, ou seja, o patrono constituído para atuar pelo requerente ou pelo requerido, respectivamente, você tem a obrigação de dominar. Preste bem atenção. Dominar a teoria da perda de uma chance. Essa teoria encara um tema muito específico da medicina baseada em evidência, que é a probabilidade, que é o que eu estou estudando no meu pós-doc. Eu quero dizer o seguinte: será que o ato médico em si, que deu aso a esse processo que estamos atuando, é de fato um erro médico? Olha que legal. Entenda. O que dizem os guidelines sobre a matéria? O que é guideline? Vai lá na primeira aula ver. Tá? O que é medicina baseada em evidência? Vai assistir a primeira aula. Essa análise ela é crucial para as duas frentes de operação do patrono, tanto o postulante quanto o postulado. Simplesmente imprescindível. A primeira guarda relação com o paciente. Se você vai atuar anos a fio no ad êxito, ou seja, vai ganhar 30% ao final, e mal avaliou o processo, você vai fazer parte da estatística que abandona a advocacia nos primeiros 5 anos, nos primeiros 5 anos, que a maioria dos advogados hoje abandonam esta nobre arte. Se você está fazendo esse curso, você não vai fazer parte dessa estatística. Sua análise, e desde a primeira aula nós estamos falando disso, deve ser criteriosa e cautelosa. A ponto de, quando da redação da sua peça, malemar sobrará alternativa ao perito para não emitir o laudo a favor da sua tese. É disso que estamos falando desde o começo. Meu querido e minha querida advogada, para você, causídico do requerido, sobra a incumbência de caracterizar que essa probabilidade era típica do ato médico e que o dano sofrido não guarda correlação com o ato médico em si, e sim é típico do procedimento ou cirurgia adotada e que nesse particular não há relação jurídico obrigacional no caso em baila.
Fica bom, não fica? Dica valiosíssima para o arquivamento do processo que você vai começar a trabalhar a partir de agora. Entenda que, para que tenha um franco acesso ao cliente médico, você precisa empenhar-se em preventivo. Como nós vimos na aula anterior, o termo de consentimento, o contrato de prestação de serviço, o compliance, a LGPD, o planejamento de carreira, pautado numa ótica jurídica, vai proporcionar ao seu cliente o que o médico mais adora. O que é? Segurança. Pelo paciente, você precisa demonstrar de forma pedagógica e sem sensacionalismo, sem aumentar irresponsavelmente o viés de origem da publicação. Você vai demonstrar o seu direito, o direito que o paciente tem a, por exemplo, acesso ao prontuário, acesso ao relatório médico, cobertura do tratamento, falando do plano, não incidência de carência do plano, a gente sabe das práticas abusivas, sigilo dos seus dados e privacidade, o direito à recusa do tratamento, à terapêutica, o direito a acompanhante, você vai esmiuçando, o direito à alimentação adequada nas internações, direitos exclusivos da gestante, direito a uma morte digna, e você vai exaurindo o que precisa, direito a uma segunda opinião do quadro clínico do paciente, o direito à informação e ao esclarecimento, enfim, N são os direitos que você pode começar a trabalhar para informar a população da sua atuação em direito médico. Você capta de forma qualitativa e pedagógica. Você pode até pegar a portaria 1820 de 2009 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre direitos e deveres dos usuários de saúde, e já trabalhá-la diretamente. Até de prescrições terapêuticas ela trata. Isso é importante, que até o médico você informa. Não tem como ser um exímio advogado em direito médico sem entender de bioética, disciplina que resolve questões tensas como a vida, a morte, a religião, tratamentos, qualidade de vida. Além disso, em muitas ocasiões, a lei é omissa. Há uma lacuna sobre o tema em dissenso. E o que o juiz vai fazer, meu caro? Ele vai decidir de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Lembra disso? Lá da lei de introdução, a bioética aquilata essa analogia e você pode se valer ainda dela como princípio geral do direito, como, por exemplo, o princípio da não maleficência, que se fundamenta na premissa de que nenhum mal deve ser feito ao outro. Olha uma tese interessante. Entende isso? É descabida qualquer ação que consista em malefício intencional ao paciente. O princípio é representado pelo latim primum non nocere, primeiro não prejudicar. É a bioética aquilatando o direito e trazendo ao mundo fático sua aplicabilidade. Abra sua mente, traga para o processo de erro médico questões que ainda não foram veiculadas. Nessas aulas, nós permeamos estratégias poderosas para alavancar a sua carreira em direito médico, para que você seja reconhecido como um advogado talentoso e requisitado na área. Direto ao ponto, mesmo que de forma sucinta, você teve acesso a conteúdo que subjaz um verdadeiro programa de aceleração da sua carreira. Se você é um jovem advogado, ou se você intenta criar no seu escritório um departamento de erro médico, entenda esses conceitos e siga-me para maiores dicas e otimize a sua trajetória em advocacia médica. Beleza pura? A gente se vê.